Oi, pessoas. Eu estava aqui matutando sobre que assunto nós poderíamos encaixar nas nossas conversas semanais, né, ou nos nossos monólogos, né, semanais, né, aproveitando para pedir para vocês, se puderem, divulgar, não é, o canal com as pessoas que vocês sabem que gostam destas linguagens oraculares, né? A gente já faz algum tempo está trabalhando basicamente com a astrologia, né? Mas a gente estou começando a estudar aqui a possibilidade da gente pensar em outras linguagens, né? Como, por exemplo, o tarô mesmo, que seria imediatamente o seguinte, as runas, né? Que são bem legais. Mas hoje a gente ainda vai conversar um pouquinho sobre astrologia, para vocês compreenderem o signo solar, tá? Que é o signo de nascimento, que é o signo que mais comumente as pessoas sabem que tem, né? Qual é teu signo, né? Quando a gente pergunta assim, né, qual é teu signo, em geral vem embutido dentro dessa pergunta a ideia de qual é o teu signo solar, teu signo de nascimento, que para quem está acompanhando o canal, sabe que é apenas um de muitas possibilidades, elementos e combinações. Então, a gente parte, né, de coisas mais gerais da astrologia, né, e na medida em que vai compreendendo o que é um mapa astrológico e vai compreendendo o que a gente chama da substantividade da astrologia, você vai entendendo então que de fato é algo que vai se afunilando cada vez mais, né? Então, uma coisa é eu falar assim generalizadamente do signo de Áries, ou Touro, ou Virgem, ou Escorpião, ou Capricórnio, não é? Isso é uma coisa, eu falar disso assim de uma forma muito geral, né? E a gente se encontra, de fato, em alguns elementos gerais, e ainda tem a ideia de que a gente quer se encontrar, né? Então é bem sutil, vamos dizer assim, é bem específica a interpretação astrológica. Mas o signo, qual é o teu signo? Meu signo é tal. Então isso não tem importância, né? Isso tem uma importância enorme. Por quê? Porque, como eu já disse em outros vídeos, ele vai, na linguagem astrológica, não é? Ele vai significar a estrutura básica através, né, pelas quais todos os teus processos de pensamento vão passar. É como se tivesse um algoritmo, né? Existem alguns elementos desse algoritmo, desses procedimentos, que aquele signo vai dizer que você vai passar. Então, por exemplo, assim, só para vocês terem uma ideia, né? Reconhecendo ou não a perspectiva de intuição, a energia de câncer, do signo de câncer, de pensamento, ela tem esse elemento da sensação muito embutida nos seus pensamentos. Ela tem esse elemento da intuição muito embutido nos seus pensamentos. Ela tem esse elemento de voltar-se sobre as suas necessidades, voltar-se sobre o si mesmo, né? Aquela coisa interna, em qualquer pensamento, na hora de escolher algo para comer, na hora de se relacionar, na hora de trabalhar, na sua relação com as suas doenças, com as suas mazelas, na sua relação com o outro, né? Tudo que ele usar o pensamento, tudo que esse signo usar o pensamento, vai passar por uma vibração, uma cápsula vibratória, vamos dizer assim, da energia canceriana, né? Depois ela vai se particularizando, vai se substantivando, vai se tornando mais sua, né? Mas todos passam por isso. Então, quando a gente fala assim, o signo de touro, o taurino é o signo que vai dar forma, que precisa agir no concreto e tal. O que isso me diz? Me diz que todo e qualquer processo de pensamento que uma pessoa nascida sob signo de touro vai passar por essa vibração de uma forma mais ou menos evidente, não é a necessidade de concretizar aquele pensamento. Então, são formas de pensar que trazem os elementos muito para o concreto, compreende? Então, isso vai acontecer em diversas áreas da vida. Mas então ele não trabalha com a intuição? Claro que sim, vai trabalhar com a intuição. Por exemplo, se ele for taurino, né, signo de touro ou taurina, e tiver como ascendente a energia
por exemplo, é canceriano, né? Não, é taurino, e ele vai ter, por exemplo, uma energia canceriana no ascendente, né? Então ele é touro com câncer no ascendente. Isso vai significar que essa energia deve ter nascido lá por volta das entre 8 e 10 horas da manhã, vamos dizer assim, tá certo? Então, para gerar o câncer de ascendente. Então, se tem o câncer de ascendente, o comportamento dessa força mental que vai precisar colocar as coisas no mundo concreto, o comportamento é muito mais fluido, é muito mais centrado em si, é muito mais intuitivo, vamos dizer assim, a sua manifestação de comportamento. Então a organização taurina vai ser tipo assim, eu acho que deixei aquela, eu tenho a sensação de que deixei aquela caneta em tal lugar, eu tenho a sensação de que vi tal livro em tal site ou em tal livraria, né? Então essa coisa do comportamento vai vir carregado da energia canceriana, mas veja, nós estamos falando de livro, de caneta, de coisas mais concretas. Então, por que coisas mais concretas? Porque são essas coisas mais concretas que a energia de pensamento taurina vai gerar, né? Então, há uma preocupação, vamos dizer assim, em elementos mais, eu não diria mais físicos, mas mais próximos da vibração que aquele sujeito vive, tá? Então, quer dizer, mais dentro de uma vibração mais materializável, né? Então, isso vai acontecer para o taurino, né? Então, no pensamento taurino, assim, se você ama, né, e a pessoa tem o pensamento taurino, e ela está pensando sobre a relação, ela vai considerar demais, né, todos os elementos concretos de construção, de bens, de coisas concretas que aquela relação, vamos dizer assim, gerou para poder chegar num raciocínio sobre o relacionamento. Então, quando vocês leem sobre o signo de vocês, né, procurem entender o seguinte, vocês estão lendo sobre a forma de vocês pensarem. Então, se vocês veem assim uma leitura lá, né, de mapa qualquer lá, astrológico, vocês foram ver na astrologia de jornal e está lá escrito assim, o dia hoje para o signo de tal, ele está muita instabilidade, né? Então pronto, instabilidade para negócios, não está bom para negócios, muito bem. Como é que tu vai entender isso, né? Se você for daquele signo, entenda que tudo que você estiver pensando, todas as coisas que você estiver pensando, e que dizem respeito a você ter que arquitetar o seu pensamento sobre o que eu vou fazer agora, como é que eu vou adiantar para o futuro, estudo para concurso, vou trabalhar em tal lugar, escolho tal matéria, não é um bom momento, né? Por que não é um bom momento? Porque existem pressões vibratórias para aquele signo, para tomar decisões de coisas concretas. Entendeu? Agora, isso significa o quê? Significa que o signo de touro está passando por aquilo. De repente, o signo de gêmeos não está passando por aquilo, o signo de Áries não está passando por aquilo, o câncer não está passando por aquilo, peixes não. Mas as pessoas do signo de touro, então, estão num espaço vibratório, né, que não está favorável para pensar sobre aquela coisa. Porque nesses horóscopos de jornal, de revista e tal, eles vão estar falando muito do pensamento, né, que é o seu signo de nascimento. E vocês vão lembrar, então, que eles estão dando uma dica para coisas do pensar, não é? Então eu vou ficar quietinho em casa e não vou sair. Não é isso, porque não trata de comportamento. Eles estão falando sobre questões de pensamento, porque é o que eles têm. É falar para vocês de como é que estão as energias no signo de nascimento da pessoa. O signo de nascimento tem a ver com a forma de pensar. Então posso sair de casa? Pode. Agora você vai saber que ao sair de casa você pode, de repente, se estressar mais ou menos com engarrafamento, você pode ser submetida a certos questionamentos, né? Por exemplo, se não está muito legal para o social, claro que pode sair de casa, mas procure uma coisa mais intimista, uma coisa mais sua. Então lembrando que isso é o signo mental, o signo de pensamento, ok? Valeu!